Amigos do Centro Clínico JWM, mais uma vez a gente está aqui na sala de cardiologia do Centro Clínico para falar com o Dr. Thiago Zan. No vídeo passado, se vocês viram, nós falamos um pouco de uma forma geral a respeito de cada um dos exames disponíveis aqui no Centro Clínico JWM, bem como, de uma forma geral, também algumas das doenças que podem ser diagnosticadas por esses exames. Agora a gente vai entrar mais a fundo neste vídeo e nos próximos em cada um desses exames disponíveis. Dr. Thiago, começando pelo Holter e pelo mapa 24 horas, qual é a diferença entre um e outro? Então, Holter, vamos começar pelo Holter então. O Holter é um aparelhinho simples, tá? Que tem canais que são conectados, né, no tórax do paciente. Para que ele serve? Ele serve para monitorização do ritmo do coração. Então a gente usa o Holter na suspeita de uma arritmia, tá? Aquele paciente que chega com palpitação, né, no teu consultório, esse exame aqui ele tem sua importância, porque muitas vezes a gente, quando vai fazer, por exemplo, no consultório, quando vai avaliar o paciente, o ritmo está certinho, tá? O ritmo sinusal, que é o ritmo normal do paciente, mas o que acontece é que em alguns períodos do dia ele pode fazer algumas arritmias. E tem algumas arritmias, por exemplo, como até a própria fibrilação atrial, que ela é uma arritmia comum, tá? Entre os adultos, principalmente hipertensos, tá? Então, ela pode ser diagnosticar e quem faz essa arritmia tem mais chance de ter um evento cardioembólico, formar trombo e dar um AVC, tá? Um acidente vascular cerebral, ou dar alguma obstrução, algum evento no membro inferior esquerdo, direito, né? Então, por isso que é importante o diagnóstico com esse aparelho. Além disso, também de outras arritmias, que às vezes até mesmo pode dar morte súbita. Então, por isso que é importante a monitorização, que em 24 horas é simples, né? O paciente vai para casa, faz as suas atividades diárias, dorme tranquilo com o aparelhinho. Depois a gente tem um método gráfico que analisa tudo exatamente e mostra qual período, se teve alguma arritmia ou não. Esse equipamento é instalado pelos enfermeiros aqui? Exatamente, tem os enfermeiros aqui que são bem orientados já, tá? Então eles colocam, né, combinam com o paciente um horário, colocam, o paciente vai para casa e aí depois retorna no outro dia, né? É retirado o aparelho e aí o médico interpreta daí o resultado do Holter e conversa com o paciente sobre o resultado. Os dados vão para o computador, geram um gráfico. Exatamente. Fica uma espécie de um chip, né? Então é passado para o computador, que ele gera um gráfico e aí a gente tem toda a análise do ritmo nas 24 horas do paciente. Em geral, o que acontece, doutor? O que se diagnostica? Pode ser durante o sono, que tem alguma arritmia, durante a prática esportiva, até essa é uma questão. Pode fazer prática esportiva, algum esporte com Pode fazer sim, não tem problema. Até a gente aconselha a fazer as suas atividades que realmente realiza diariamente. É claro que às vezes uma partida de futebol, um esporte com contato fica um pouco mais limitado, que pode alterar, por exemplo, né, até mesmo a conexão dos cabos, tá? Mas agora a gente aconselha a caminhar, fazer exercício, se quiser correr também, até porque a gente tem que, né, avaliar como é que o paciente, como é que o coração se comporta nas 24 horas. Na vida real dele. Na vida real dele, exatamente, no dia a dia. Tá. Isso vai certamente aparecer. Os pontos de estresse. Exato. O cara teve alguma discussão no trabalho, recebeu alguma ligação que não queria. Exato. Tudo isso acaba aparecendo. Exato. Né? E a gente vê exatamente isso na parte gráfica ali. Algumas arritmias são curtas, mas que já são indícios, né, que pode, né, fazer uma arritmia de um período um pouquinho mais prolongado e dar alguma consequência, como eu vinha falando, né? Vinha falando do AVC ou de algum outro evento tromboembólico também. Bom, esse é o Holter. Esse é o Holter. Tá. E o mapa 24 horas? O mapa, ele é usado primeiro para diagnosticar hipertensão, tá? Porque o paciente às vezes vem se queixando, né, de dor de cabeça, de cansaço, e aí a gente chega no consultório, a pressão está 12/8, tá? E aí a gente, né, a princípio, né, a primeira ideia é, bom, o paciente não tem pressão alta. Só que o problema é que essa foi só uma medida, né?
E aí, em casa, durante 24 horas, o paciente pode alterar várias vezes a pressão. Pode chegar até algumas vezes, chega a 18, 20 em casa. E esses picos são perigosos. Então, o mapa é um aparelhinho, tá, de pressão que vai e fica 24 horas também no paciente. O paciente segue a vida normal, faz suas atividades diárias, dorme com o aparelhinho, tá? E o aparelhinho vai verificar umas 80, 90 vezes em 24 horas a pressão. E aí, depois disso, ele vai emitir também um dado gráfico. Aí, no dado gráfico, a gente vai observar exatamente, né, que a gente tem um exemplo aqui, né, de um mapa. Um mapa de 24 horas que nesse paciente, no caso aqui, veio alterado. Veio bem alterado. Tudo que está em vermelho aqui é os períodos que estava hipertenso. Tá? Olha só. E aí aqui, ó, pode ver, ó, todas as aferições aqui estavam acima, chegando até inclusive 20 de pressão aqui, que é uma pressão bem, uma pressão bem perigosa, né? Então, esse exame é importante, né, para a gente começar, né, um antihipertensivo, acompanhar depois, ver se aquela dosagem, aquele remédio está adequado ou não. Então, por isso que é importante, né, esse mapa aqui também é o nosso braço direito do consultório do cardiologista. Acontece de se pedir os dois exames, o mapa e o Sim, Holter? acontece, com certeza. Vai depender muito da queixa do paciente, né? Então, se é principalmente paciente que é a primeira consulta nunca consultou e aí vem se referindo palpitações, conforto, uma pressão meio limítrofe, né? Então a gente acaba às vezes pedindo até 2 ou até 3 exames, né, de início já, tá? Então, são exames importantes aí para nós aí. Ambos são indolores. Ambos são indolores, não, exatamente, não. Nenhum gera desconforto, tanto qualquer um da cardiologia aqui, entendeu? Que a gente faz aqui. Como o eletrocardiograma também, que depois talvez a gente fale um pouquinho mais, mas nenhum deles gera desconforto. É simples, é rápido colocar, é rápido fazer, esse você leva para casa, fica 24 horas, faça vida diária normal, tá? E então é bem tranquilo. Legal. Bom, doutor Tiago, mais uma vez obrigado por nos receber aqui no seu consultório, aos amigos do portal JWM, aqui do Centro Clínico JWM, o nosso agradecimento também, e no próximo vídeo nós vamos falar mais uma vez sobre exames disponíveis aqui no Centro Clínico JWM, vamos focar aí no eletro. Daqui a pouquinho a gente vai saber o que é esse tal de eletro. Até mais!